Todos os seus sonhos podem se tornar realidade se você tiver coragem para persegui-los. Walt Disney. Oi, gente, eu sou a Marli do Ateliê Arte e Companhia e hoje eu vim mostrar para vocês como fazer essas lindas peninhas que parecem verdadeiras, né? Parecem originais, feitas de fitas de cetim. Eu não achei as penas a tempo, né, para o que eu precisava, e também não achei viável ter que comprar todas as cores. Então eu tingi e fiz as penas e vou mostrar para vocês, ok? Então bora trabalhar. Eu comecei tingindo as fitas. Eu perdi o vídeo que eu tingi todas as fitas, infelizmente, então eu estou refazendo essa parte. Peguei uma medida das que eu fiz e estou colocando na tinta Silk Screen, que é tinta para seda, e é muito fácil de usar, é muito gostosa, ela não altera a textura do tecido, fica maleável, brilhante do mesmo jeito. Então eu gosto demais de trabalhar com essa tinta porque eu faço o que eu quero com ela e o resultado é sempre maravilhoso. Então eu mergulho a fita na tinta, eu diluo, né? O potinho vem com a tinta concentrada. Eu diluo no tom que eu quero, escolho uma cor e aí se eu quiser ela forte eu ponho mais tinta e menos álcool. Se eu quero ela mais fraca eu ponho mais álcool e menos tinta. Sempre um pouquinho de água também, mas às vezes eu tô com pressa, eu uso só o álcool 96. Não é outro tipo de álcool, é o álcool 96 para esse tipo de tinta. O resultado dá diferença no final. Mas tem gente que equilibra as três medidas, tinta, água e álcool. Eu também uso assim quando eu tenho mais tempo. Mas quando eu tô com pressa eu coloco só no álcool e o resultado também é perfeito. Essa foi a fita que eu usei. Ela tem 2 centímetros de largura. Eu fiz 4 medidas, conforme a gente for fazendo eu vou falando para vocês. Estão aí os potinhos das cores que eu usei para mostrar para vocês, que eu também vou tingir essas tiras de sultache, que é para fazer o bracelete. A calcinha dela eu vou estampar com todas as cores. E o método é esse, eu escolho a cor, pego a medida da fita que eu escolhi para trabalhar, enrolo e coloco na tinta, deixo umas 2 horas, 2, 3 horas, tiro com uma pinça, com bastante cuidado para não marcar a fita, o tecido. Coloco para secar na sombra e mais umas 2 horas no máximo, ela está bem sequinha e já dá para trabalhar. É como eu estou fazendo aí, ó. Enrolo a peça, só para poder caber dentro do potinho. Se for uma peça maior, aí eu escolho um pote maior. Se for peça grande, aí já não dá para fazer assim. Aí tem que estampar mesmo. Gente do céu, o cachorrinho da vizinha tá nervoso, não para de latir. E é sempre na hora que eu vou gravar, é impressionante, né? O que eu posso fazer, né? Só pedir luz aqui, calma para esse cachorrinho e vamos embora, vamos trabalhar, né? Gente, é o seguinte, eu estou trabalhando aqui o dia do índio. E eu escolhi a Índia Potira para homenagear. Por isso as peninhas, e aqui eu fiz uma calcinha para ela, não vou deixar ela só com as peninhas. Então eu estou estampando essa calcinha com todas as cores que eu usei nas fitas que eu fiz as peninhas. Então é aleatório, a gente vai escolhendo as cores e vai colocando aí, misturando, mesclando com as outras, umas nas outras, e o resultado fica bem bacana. Todinha tingida, mas seca ela ainda fica bem mais bonita. Eu adorei o resultado, mas seca ela fica mais bacana ainda, mais vistosa. Agora eu vou tirar as tirinhas de sultache para mostrar para vocês.
Aqui eu só vou colocar no tecido, depois eu vou levar, eu coloco num outro pano, né, numa camiseta velha que eu tenho, eu deixo por cima do varal, não penduro, que é para não escorrer e ficar manchada, né, acaba forçando a tinta mais de um lado do que do outro. Então eu coloco ela toda esticadinha em cima do tecido, na sombra, e deixo secar. Aqui, como espaço pequeno, não dá para esticar, mas é só para mostrar para vocês. E nunca coloque uma perto da outra, que é para não manchar. Aqui já são as duas tirinhas que eu fiz primeiro, já estão secas. E agora nós vamos passar cola de silicone só nessa beirinha de acabamento da fita. Não pode ultrapassar, porque senão o resultado do trabalho não dá certo. Então, quando ultrapassa um pouquinho, a gente, com alguma ferramenta, a gente tira o excesso e cola uma de frente para outra, ou seja, direito com direito, só nessa rebarbinha, né? Realmente nessa tirinha de acabamento da fita. Junta certinho os dois lados e espera secar. Aqui já está seca, então o que a gente faz? Sela onde a gente colou, que é para reforçar, para não abrir. E agora nós vamos fazer a peninha. Para ficar mais fácil, depois que a gente cola, a gente procura colocar algumas horinhas, ou da noite para o dia, embaixo de uma peça pesadinha, né, para ela poder ficar aberta e ficar mais fácil de trabalhar. Mas nada impede que a gente faça ela assim, e nós vamos fazer. Então, primeiro a gente trabalhou a borda, colando uma na outra, né, direito com direito. Agora, as duas bordas da lateral, a gente tira essa tira de acabamento, que é justamente para a gente conseguir fazer o efeito que a gente quer. Eu uso essa agulha de bonequeira, porque é confortável, né? Ela tem a ponta fina, é grande, mas nada impede que a gente faça com uma agulha menor. Eu vou até fazer aqui, só não pode ser aquelas muito fininhas, porque machuca a mão. E vamos puxando, já que a gente tirou, né, o acabamento da fita, mexer na fita já vai começar a desfiar. Mas para a gente conseguir o resultado que a gente quer, a gente vai realmente tirar todas essas tramas, né, que é produzida na fita, para a gente conseguir formar a peninha. E é só fazer isso, olha, ir puxando até chegar no limite da cola, que aí não tem mais como tirar. Quando chegar ali, é o meio, né, que é o veio da pena, e aí um lado já está desfiado. Então a gente está realmente desfiando a fita aí. Olha como é fácil, muito gostoso de fazer. Aí a gente levanta para visualizar aí, porque os fios são tão fininhos que a gente quase não vê, só para poder fazer um trabalho bem acabado. Faz a mesma coisa do outro lado. Essa medida dessa fita, essa fita tem a medida de 2 por 9, né? Aí a gente corta no meio, fica 4,5 para cada lado. Mas eu corto ela primeiro inteira e depois eu divido novamente. Agora nós vamos dar o formato da pena. E a dica aqui é cortar de fora para dentro, porque senão você perde a medida e deforma a pena.
Então você segura no meinho dela e vem com a tesoura até o meio, né? O bico seguindo até o meio da pena. E aí não tem erro, né, de sair torto o corte. Porque aí você tá acompanhando uma linha. Então sempre de fora para dentro. Agora nós vamos fazer do outro lado, a mesma coisa. Aqui a gente calcula mais ou menos 1 centímetro e tira esse excesso dos fios. 1 centímetro de fora para dentro. Porque nós vamos fazer o cabinho da pena. E agora nós vamos acabar de dar o formato na parte de baixo da pena, fazendo de fora para dentro também. Que aí você acompanha, o bico da tesoura vai até o meio, então você tem a medida com base, né, no bico da tesoura seguindo o meio da pena. Aí não dá errado, de jeito nenhum, fica certinha, certinha. Agora a gente segura com a pinça, porque é muito pequenininho o cabo, e sela com o isqueiro e aperta com uma outra pinça, que é para formar aquele cabinho redondinho que tem na ponta da pena. Tem que aquecer e já apertar para poder formar o cabinho. E tá feita a peninha. Olha que lindinha. Olha que coisa mais linda, gente. É linda demais, é uma delicadeza, parece real. É muito legal trabalhar, né, fazer esse trabalho. Muito bacana mesmo. Agora a gente deixa um pouquinho, né, para ela não ficar tão curvada, ficar um pouquinho mais aberta. Tomar cuidado para não virar aí os fiozinhos. E agora nós vamos fazer a mesma coisa nessa outra medida. Essa tem 2 por 14, dividida ao meio dá 2 por 7. A gente tira as laterais, né, de acabamento da fita para poder puxar os fios. Olha como é fácil de tirar. Não tente ir de uma vez lá para o meio da fita e já querer puxar tudo, porque ela embola, dá um nó danado, um trabalhão, acaba soltando, né, alguns fios, dando defeito mesmo, fica com falha, fica feio o trabalho. Então é tão rápido, tão fácil de fazer. E agora o formato da pena, sempre de fora para dentro. Quando ela é maiorzinha, a gente tem que curvar ela um pouquinho mais. Mas quando a gente começa pela ponta, você já vai vendo ali a medida certinha e sempre apara com o dedo para não tirar demais. Vai tirando aos pouquinhos, que aí o trabalho fica perfeito. Agora a gente calcula aí de novo, mais ou menos 1 centímetro. Tira esse excesso de fios para poder formar o cabinho. E faz o formato da pena novamente na parte de baixo.
aquece e aperta em seguida para poder formar o cabinho. E está pronta mais uma peninha. Olha que linda! E aí a gente deixa mais um pouquinho aí, para ela abrir um pouquinho mais. Essa fita tem 1 centímetro de largura. E eu tingi com todas as cores que eu usei, deixando partes em branco, porque é ela que eu vou usar para conseguir montar as penas. Tanto para fazer a sainha, a tornozeleira, braceletes, enfim, eu só não vou fazer o cocar, né, que ela já ficou bem colorida, então eu não queria, né, exagerar aí na quantidade de coisas. Aí eu meço a cinturinha, a parte peitoral, os tornozelos da bonequinha e vou dividindo conforme o que eu vou montar. Aqui é a parte do peitoral. Eu vou medindo, né, o tamanho que eu quero e vou separando. Pode ver que estão tudo separadinhos os montinhos de pena aí. Então, reforçando, a da sainha é a medida da fita de 2 por 14, que dividida ao meio dá 2 de 7. Do peitoral é 2 por 9, que dá 2 por 4,5. Da tornozeleira é 2 por 6, que dá 2 de 3. E fiz 4 mini peninhas com a fita de 1 centímetro por 2, que dá 2 de 1. E aí eu abro a fita, eu passei até para fazer bem o vinco dela e eu ter a referência certinha onde colocar o bico da pena. Então eu abro a fita, coloco cola e vou colando as peninhas em cima. E depois eu passo cola e fecho a fita, que é para dar o formato na peça. No caso da sainha fica parecendo um cos. No colar fica parecendo um viés, vamos dizer assim. A mesma coisa na tornozeleira, no bracelete. E assim eu consigo trabalhar e formar aquilo que eu quiser com essas peninhas. É um trabalho muito bacana de se fazer. É só ir alternando as cores, né, conforme o gosto. E aí tá montada a sainha. É pouquinha cola, tá, gente, que a gente usa. Às vezes dá a impressão que eu tô colocando muita, mas é que eu tomo tanto cuidado para não apertar demais que eu acabo demorando um pouquinho ali. Mas é sempre bem pouquinha. Está pronta a sainha. Eu vou montar as outras peças igualzinho, da mesma forma. E no próximo vídeo nós vamos produzir a Índia Potira.